Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos então, iniciando em mais uma aula, né? Há pouco vocês tiveram um momento da pós-aula, onde a gente fez a correção das atividades. E agora a gente vai dar então continuidade ao estudo da evolução, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de Darwin, Charles Darwin, ou do darwinismo, tá? Só relembrando, na aula passada, nós falamos a respeito do lamarckismo, né, de Lamarck. Lembrem que, segundo as teorias dele, né, ele acreditava na lei do uso e desuso, então as estruturas que eram muito utilizadas, elas tinham a tendência, né, a evoluírem, e as estruturas que não eram utilizadas, elas atrofiavam. E essas características eram transmitidas aos descendentes. Lembrando que isso é uma teoria, e essas teorias dele estão erradas, tá? Depois acabaram sendo derrubadas e surgiram teorias novas, como por exemplo a de Darwin e o Wallace. Lembrando que a gente ainda, até hoje, utilizamos esses princípios, tá? Vinculados com coisas novas, que a gente chama de neodarwinismo, tudo bem? Então, começando aqui, né? Esse aqui é Charles Darwin, um dos mais importantes, né, pesquisadores relacionados ao mecanismo evolutivo. Nós iremos começar falando a partir de um breve histórico relacionado a ele, né? E depois a gente coloca os princípios que ele elaborou, certo? Então ele foi um naturalista britânico, né? Como eu falei para vocês, o nome dele é Charles Darwin, mais conhecido popularmente como Darwin, que nasceu então em 1809 e viveu até 1882. Então, a princípio, Darwin saiu, né, em uma expedição ao redor do mundo a bordo do navio Beagle no ano de 1832, né? Então foi uma viagem que durou 5 anos, foi até 1837, que tinha como objetivo, né, mapear a costa da América do Sul. E Darwin, durante essa viagem, né, durante esse percurso, essa expedição, ele acabou, né, fazendo várias anotações relacionadas à parte dos seres vivos, né, do que ele estava observando ali. E com base nessas observações, mais tarde, né, posteriormente, saíram então, né, as observações dele e os mecanismos relacionados à evolução ali, né, que ele pôde observar. Então, por exemplo, na região ali da Patagônia, ele conseguiu encontrar fósseis de preguiças gigantes. Nas cordilheiras dos Andes, né, no Chile, ele encontrou fósseis de diversos animais marinhos, né, nas montanhas. Nos arquipélagos de Galápagos, que talvez seja o mais importante em termos de vestibular, o mais cobrado, ele observou que as ilhas eram colonizadas por diferentes tipos de tentilhões, né? Que daqui a pouquinho eu vou estar comentando com vocês, que a variação se dava principalmente em relação ao bico, devido aos hábitos alimentares. E ele fez observações também, né, das tartarugas dos Galápagos, em relação à parte de tamanho, a parte de peso, né, do comprimento desses animais, e ele foi fazendo anotações relacionadas a isso, tá? Então ele começou a fazer comparações do que ele estava ali observando. Tiveram alguns outros especialistas, né, que também de maneira indireta não trabalhavam com Darwin, mas de maneira indireta também estavam estudando mecanismos evolutivos. Entre eles a gente consegue destacar então o geólogo Charles Lyell, o anatomista britânico Richard Owen, né, o ornitólogo inglês John Goulart, o naturalista inglês George Waterhouse e o zoólogo inglês Thomas Bell, tá? Então também foram especialistas que estavam de alguma forma estudando algum tipo de mecanismo evolutivo, tá? Trabalhos independentes do trabalho de Charles Darwin. Então aqui, né,
como eu falei para vocês, a gente pode, de todas essas observações de Darwin, destacar o estudo dos tordos dos remédios, né, chamados de tentilhões. E nós colocamos aqui o princípio da transmutação, né, que é a modificação das espécies, que a gente sabe, né, que ao longo das gerações, devido a mutações, as espécies tendem a ir evoluindo. E essas mudanças, né, essas mutações, elas podem ser boas ou elas podem ser ruins. E elas ocorrem ao acaso, não é o ser vivo que escolhe essa mudança, tá? E daí a gente entra até nos princípios ali de Lamarck que não estão muito corretos, que é aquela questão do uso e desuso. Então a estrutura ela não vai evoluir pelo fato de você usar ela muito ou desaparecer pelo fato de você não utilizar. É um princípio que está errado, tá? Então esse aqui é um tipo de tentilhão e nós temos aqui, né, que nas diferentes ilhas dos Galápagos, né, que foi um dos locais onde ele passou a bordo ali do navio Beagle, né, durante a expedição, ele fez a observação então dessas aves, desses tentilhões, e ele pôde observar, né, que de acordo com a ilha, de acordo com a região onde tinha o tentilhão, a espécie mudava. Então, e essas mudanças eram observadas principalmente em relação ao bico dessas aves, ao tipo de alimento. Então, tinha bicos adaptados para comer pequenos insetos, bicos adaptados para comer frutas e cactos, para sementes, né, para a parte de folhas, né, insetos de bosque. Então, dependendo do tipo de alimento, né, que esse tentilhão comia, existia ali as tipagens de bico, tudo certo? Então, por anos ele trabalhou com essa ideia, né, que as espécies elas tendiam a ir mudando. Lembrando que naquela época ainda eram poucos os estudos relacionados, tá? Então, apesar dele ter trabalhado com essa ideia, ele não fez nenhum tipo de publicação. Ele apenas compartilhou essas informações, né, com poucas pessoas, até mesmo pela questão da perseguição, pela questão da influência da igreja, né, naquela época. Então, ele guardou essas informações com ele durante muito tempo. De maneira independente, né, saiu um trabalho do britânico Thomas Malthus, chamado de Ensaio sobre Populações. E esse ensaio sobre populações trazia um pouco a respeito das teorias que Darwin acreditava. Lembrando que até então ele não tinha, né, publicado nada a respeito das teorias dele, das teorias darwinianas, né? E esse livro, Ensaio sobre as Populações, ele tratava do crescimento, né, da população humana em contraste com o lento crescimento de produção de alimentos. E sugeria, né, que haveria competição por alimentos e apenas os que tivessem acesso a eles sobreviveriam. Nós temos até esse gráfico, né, que a população ela tendia a crescer de acordo com a disponibilidade de alimento. Então chegava uma hora que gerava uma instabilidade ali, porque a disponibilidade de alimento acabava ficando menor, certo? Nós tivemos, né, também o trabalho de Alfred Russel Wallace, né, conhecido mais como Wallace, que chegou, né, às mesmas conclusões de Darwin, que a diversificação das espécies e a adaptação delas ia ocorrer, né, devido ao processo de seleção natural durante ao longo das gerações. E o Darwin, né, ele fez a publicação dos estudos dele no meio científico no livro chamado A Origem das Espécies, que é este livro aqui, né, que ele é campeão de vendas até hoje. É um livro bastante famoso, um livro, falando em termos de estudos de evolução, esse livro aqui talvez seja o livro mais famoso relacionado a essa temática, tá? Que trabalha, então, as teorias de Darwin, né, o darwinismo, e o princípio aí pregado por ele da seleção natural. Então, falando agora em relação à lei da seleção natural, né, algo muito cobrado em vestibular, o princípio aí de Darwin e também de Wallace. Então, segundo a seleção natural,
O que seria ela? A manutenção, né, das variações favoráveis à sobrevivência, que geralmente leva à eliminação das variações desfavoráveis. Colocando o princípio das girafas, né, que a gente também viu em Lamarck, segundo o que Lamarck colocava, as girafas, né, elas gostavam do alimento que estava na copa das árvores, então pelo fato de elas forçarem demais o pescoço, né, ele se alongou. Então ela usou demais o pescoço e ele se desenvolveu, né, o uso e desuso. E isso foi passado aos descendentes, que é a lei dos caracteres adquiridos, que a gente sabe que está errado. Segundo Darwin, falando das girafas, o princípio é outro, é o princípio da seleção natural. Então na natureza existiam girafas com pescoço grande e girafas com pescoço um pouquinho menor, né? As girafas que tinham um pescoço maior, que era uma condição favorável, elas conseguiam se alimentar com facilidade. Enquanto que as girafas tinham um pescoço menor, que era uma variação desfavorável, elas tinham dificuldade de obter alimento. Com o passar do tempo, né, essas girafas com essa variação desfavorável, elas começaram a morrer e desaparecer, ficando apenas as de variação favorável com pescoço maior. Então isso a gente chama de seleção natural. E daí aqui a gente consegue ver, né, os princípios, fazer uma comparação dos princípios de Lamarck e dos princípios de Darwin. Então falando a respeito dos princípios de Lamarck, né, então as girafas elas teriam um pescoço curto e elas tenderiam então, né, a frequência de distensões para alcançar as folhagens das árvores. Ao longo da geração, né, os descendentes, então, esticavam esse pescoço e esticando esse pescoço, então, ao longo das gerações, ele se alongava, tá? E isso era passado, então, para os descendentes. Falando em relação ao princípio de Darwin, né, então existiam girafas com os pescoços com comprimentos variados e na competição, né, e seleção natural, as com pescoço mais longo sobreviviam, né, enquanto as com pescoços mais curtos acabavam morrendo. Então acontecia uma seleção natural naquele ambiente. E daí nós temos aqui, né, o processo da formação de novas espécies através da diferenciação. Então aqui, por exemplo, nós temos um caso de isolamento geográfico, né? Então, nós temos uma barreira onde uma mesma espécie ela foi dividida e ela começou a viver em ambientes diferentes, uma população em um lugar e uma outra população em outro, e as espécies se diferenciaram ao longo das gerações. Ao final, nós temos a formação de espécies diferentes. Nós temos também, né, o princípio aí da seleção sexual, onde a gente consegue observar o que a gente chama de dimorfismo sexual, que são diferenças grandes, né, nítidas, entre os machos e a fêmea. Geralmente essas diferenças a gente faz menção ao acasalamento, à corte, variações de cores, né, mas principalmente a mecanismos relacionados à reprodução. E a gente consegue observar, eu coloquei o caso aqui, muito nítido em aves, em especial aqui no pavão. Então, no caso, o pavão macho, né, ele tem essa cauda com essas penas bem exuberantes, que ele abre em formato de leque, né, para se exibir para a fêmea. Enquanto que a fêmea ela é um pouquinho mais feinha, né, ela não tem esse grande rabo, essa cauda, e ela escolhe o macho ali de acordo com essa corte. Nós também temos a seleção intrasexual e a seleção intersexual. Na seleção intrasexual, né, os machos vão disputar entre si o acesso às fêmeas e também as áreas de reprodução em termos aí de território, tá? São animais territorialistas. Então eles vão brigar um com o outro e o macho mais forte, ele consegue esse acesso, tá? Essas brigas muitas vezes podem machucar bastante o animal, né? E até mesmo matá-lo. No caso da seleção intersexual, as fêmeas elas vão apresentar preferência, elas vão escolher, né, determinados tipos de macho, que é o caso aqui, por exemplo, da ave, onde os machos vão fazer a dança da corte e a fêmea
vai estar escolhendo o macho que ela tiver preferência, tá? Falando agora em relação um pouquinho às evidências de evolução, né? O que a gente tem hoje relacionado a essa parte de evidências de evolução? Então, nós vamos ter aqui que a principal evidência de evolução são os fósseis. Então, esses fósseis, geralmente, eles representam partes duras, né, do indivíduo que morreu e que ele acaba ficando depositado em rochas sedimentares. Essas partes duras podem ser ossos, podem ser dentes também, por exemplo. Então, são as partes que acabam fossilizando e que não recebem a ação da decomposição. Esses estudos são muito comuns em dinossauros. Inclusive, vocês sabem, né, nós temos filmes baseados nesses estudos desses fósseis. Ainda em relação aos fósseis, nós temos alguns animais que são conservados em gelo. Nós temos, por exemplo, o caso de um mamute, que ele ficou praticamente inteiro preservado, né, as partes moles, porque ele se congelou, né, no caso aí do gelo. E nós temos também um tipo de fossilização, principalmente com insetos, em um material chamado de âmbar, tá? Esse âmbar é a seiva de árvores que cai, ela é colenta, né? Ela impregna o inseto e depois ela acaba endurecendo. Então ela forma como se fosse um cristalzinho, o inseto fica preso ali no meio. Outra evidência de evolução, né, é o que a gente chama de biogeografia, que é o estudo, né, da distribuição dos seres vivos durante o tempo. Então, a gente faz a comparação, né, da localização dos seres vivos atuais, né, em relação ao globo terrestre, e também dos fósseis encontrados, tá? O que leva, por exemplo, a acreditar que lá no passado os continentes eles estavam todos ligados, porque nós temos fósseis de animais que estavam aqui, por exemplo, e que estavam aqui. E se a gente pegar o mapa, um continente se encaixa com o outro. Nós temos também anatomia comparada, isso aqui é muito comum de cair em vestibular. E quando a gente fala de anatomia comparada, nós vamos ter as semelhanças análogas e as semelhanças homólogas, tá? Semelhanças análogas, elas estão relacionadas à parte da função da estrutura. Então, a estrutura vai ter a mesma função, mas quando a gente pega a origem embrionária, né, elas são diferentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, a asa do morcego, da ave e do inseto. Qual que é a função dessas asas? Voar. Mas a origem embrionária das três asas são diferentes, porque o inseto faz parte lá do grupo dos artrópodes, é um invertebrado, né? Os pássaros fazem parte do grupo das aves e os morcegos fazem parte do grupo dos mamíferos. Então, a origem embrionária é muito diferente, mas são as estruturas que apresentam a mesma função. Então, a gente chama de semelhança análoga. Aqui é a mesma coisa, né? Então, nós temos a asa, por exemplo, do morcego, a asa da borboleta, né? A borboleta é um inseto, e também a do pássaro. Então, todas com a mesma função, mas com origens embrionárias diferentes. Nas semelhanças homólogas, né, nós temos uma mesma origem embrionária, proveniente de um mesmo ancestral, né, mas as funções são distintas. E a gente consegue observar isso aqui, por exemplo, né, na estrutura óssea da baleia, do sapo, do cavalo, do leão e do homem, por exemplo, né, que apresentam os mesmos ossos, mas as funções são diferentes, né? No caso da baleia, forma uma nadadeira, o sapo usa a pata para salto, né? Nós temos o caso do morcego, que não está aqui, mas que usa para voo. Nós temos o caso aí do homem, que usa, né, a mão para pegar as coisas, por exemplo. Então, as funções são muito distintas, mas a estrutura, né, é a mesma, devido à mesma origem embrionária. Nós temos o caso também dos órgãos vestigiais, né? Que geralmente elas podem não ter função e são estruturas que estão desaparecendo aí ao longo das gerações. Nós temos, por exemplo, no caso do ser humano, o apêndice, que eu sempre costumo falar em sala, né? Qual que é a função do apêndice? Inflamar, dar dor e ter que tirar. E depois que você faz a cirurgia, né? Que esse órgão bem pequenininho aqui, a sua vida não muda em nada. Então, é um órgão aí, né, que está atrofiando, que está desaparecendo.
E nós temos também o estudo da embriologia comparada e da bioquímica, tá? Que vai estudar, então, o desenvolvimento embrionário dos seres vivos. Então, lá desde o processo de fecundação, né? Até as mudanças que essas células vão passando e até o momento do nascimento. Então, a gente chama de embriologia comparada. E a gente compara um ser vivo com outro. Então, eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Só lembrando que nós temos hoje também a seleção artificial, né? Que é quando o homem ele faz modificações no DNA de acordo com a necessidade que ele deseja alterar. A gente consegue fazer isso, por exemplo, na inseminação artificial, para escolher o sexo da criança, a cor da pele, a cor do olho. Mas isso como o nome já diz, é uma seleção artificial, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Caso ainda fique alguma dúvida, alguma consideração, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei, né, atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana. Tchau, tchau e até logo!